Não é novidade que o clima nesses últimos tempos está mudando drasticamente. E pelo jeito que estão as coisas, só muda para o pior. E sabem de quem é a culpa? Nem preciso dizer. Tudo isso afeta o clima global. Vocês mesmos viram que há alguns meses atrás, onde aconteceu recordes de temperatura, como Estados Unidos e Canadá, e em alguns lugares atingindo mais de 50 graus, e causando a morte de algumas pessoas por hipotermia, que ocorre quando a temperatura corporal ultrapassa os 43 graus, e a única coisa certa a se fazer é tentar se esfriar de qualquer jeito. E essas ondas de calor também aumentam a chance de incêndio, e por aí vai. Mas por outro lado, no Brasil durante o inverno, recordes de baixa temperatura desse ano são registradas. Como podem ver, tudo está mudando, e o pior ainda está por vir, já que a ONU divulgou um relatório preocupante, alertando de que as mudanças climáticas podem ser irreversíveis. Conheça seus medos. The Mask. Antes de começar o vídeo, se você gosta de terror, histórias, relatos e tudo isso que te assusta, criei esse novo canal, Você Tem Medo? Onde irei postar apenas esse tipo de conteúdo. Então segue lá que vou começar a postar com bastante frequência. Aviso dado, partiu pro vídeo. Alerta vermelho. Mudanças climáticas podem ser irreversíveis. Foi assim que a IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, descreveu no seu relatório, publicado no dia 9 de agosto de 2021. O IPCC avaliou como o aquecimento global mudará o mundo nas próximas décadas, após examinar mais de 14 mil artigos científicos. De acordo com os cientistas, as emissões contínuas de gases de efeito estufa podem aumentar o limite de temperatura global em pouco mais de uma década. Eles também acreditam que não é possível descartar uma elevação do nível do mar de aproximadamente 2 metros até o final desse século. Desde 1988, a IPCC analisa os efeitos das mudanças climáticas no planeta para as Nações Unidas e afirmam que as geleiras montanhosas e polares continuarão derretendo por décadas ou mesmo séculos, mesmo reduzindo as emissões de gases poluentes. A concentração atual do dióxido de carbono na atmosfera, que é o principal gás de efeito estufa, ultrapassa 410 partículas por milhão, que é a maior taxa dos últimos 2 milhões de anos. O nível do mar aumentou em média 20 centímetros entre 1901 e 2018, subindo 1,3 milímetros por ano nas primeiras 7 décadas do século passado, mas agora sobe 3,7 milímetros, segundo o relatório, e indica que o oceano sofreu seu maior aquecimento em 3.000 anos. Na última década, a área do gelo do Ártico atingiu seu nível mais baixo desde 1850 e prevê que antes de 2050, aquele oceano estará praticamente sem gelo marinho. A cientista climática francesa Valérie Masson, que fez parte da criação do estudo, comenta que o relatório é um banho de realidade e que agora temos uma visão muito mais clara do clima no passado, presente e futuro, algo extremamente essencial para entender para onde estamos indo e o que podemos fazer e como devemos nos preparar. Já o Dr. Ed Hawkins, também membro da equipe, é um pouco mais realista, digamos assim. Ele dá a certeza de que a culpa é dos humanos, que estamos aquecendo o planeta, e as consequências irão piorar, e para muitas delas não haverá volta atrás. Em resumo, a temperatura média da Terra aumenta para mais 1,5 graus até 2030. As consequências serão irreversíveis e irá durar por centenas de anos, só que evitar esse aquecimento já é impossível. A única coisa que podemos fazer, segundo o relatório, é tentar evitar que a temperatura média aumente para 2 graus. E para isso é necessário reduzir urgentemente os níveis de gases poluentes, sendo os principais a combustão de carvão e petróleo, dióxido de carbono e principalmente o gás metano. Mas todo mundo sabe que dificilmente as grandes indústrias irão reduzir por completo, porque iriam perder muita grana. Então vamos supor que do nada adiantou o relatório e o aviso da ONU. Bom, talvez poucas empresas fizeram sua parte, mas a grande maioria não. Então o que será que iria acontecer no futuro? Se continuar assim e nada ser feito, até o ano de 2050 ou antes mesmo, a temperatura atingirá o inevitável 2 graus de aquecimento e bem provável que aumente a 3 graus até o final desse século.
mas já falamos muito sobre os culpados, os avisos da ONU e detalhes históricos. Agora vejamos como isso irá afetar a Terra segundo o relatório. Mas já vou avisando que é muito preocupante. Começando com as ondas de calor. Como vimos no início do vídeo, a América do Norte sofreu uma onda de calor extrema. Isso devido que a temperatura atual de aquecimento está a mais ou menos 1 grau. E por isso a chance de que isso aconteça no verão é 5 vezes mais alta. Mas se a temperatura de aquecimento subir para 2 graus, a frequência é aumentada para 14 vezes. E obviamente deixando mais quente e perigosos essas novas ondas de calor. E como consequência também iremos ter secas extremas, sim, mais do que estamos tendo agora, mas multiplique por 3. Também iremos ter inundações. Essas mudanças climáticas estão intensificando o ciclo das águas. O ar mais quente pode reter mais vapor d'água e assim produzir chuvas extremas. E no Brasil devemos estar preparados para isso, já que qualquer chuvinha de 10 minutos, as ruas ficam completamente alagadas. Mas o lado bom é que ganhamos piscinas. Só que não. Os furacões também estão na lista. Cada vez mais estão ficando mais fortes e produzindo mais chuva, à medida que as temperaturas globais aumentam. E com isso, furacões de categorias altas como 3, 4 e 5 estão aumentando sua frequência nas últimas décadas. Aumento do nível do mar. Com o aumento de temperatura, o nível do mar aumenta por 2 fatores. A primeira é a expansão térmica, onde a água se expande com o aumento de temperatura. E outro fator vocês já conhecem, é a perda das geleiras e calotas polares. Quando elas derretem, a água flui para os oceanos e aumentando o seu nível. E segundo o relatório, em 2100, as inundações costeiras, que ocorrem uma vez a cada século, ocorrerão pelo menos uma vez por ano, em mais da metade das costas de todo o mundo. Ou seja, o aumento da temperatura não só aumenta o calor, mas sim causa uma série de problemas a um nível global. E será que estamos preparados para isso? A ONU solicitou urgentemente para os governos do mundo inteiro para atuarem e reduzirem por completo as emissões de gases poluentes. Agora só o tempo nos dirá se realmente farão alguma coisa ou simplesmente irão fugir para Marte. Já pensou? Enfim, e agora me diz, você prefere o calor ou o frio? Me fala aí nos comentários, vamos ver quem ganha. E eu vou ficando por aqui. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante, bons sonhos.